Atualmente, as cidades estão cada vez mais cinza. E uma ótima opção de você trazer a natureza para dentro da sua casa, em uma época que os espaços horizontais estão cada vez mais limitados, é o jardim vertical. Aproveite as dicas de hoje e aprenda a harmonizar e como montar o seu jardim vertical. O asfalto passou a tomar conta e as áreas permeáveis estão se tornando cada vez mais escassas, o que prejudica muito a nossa qualidade de vida. A partir dessa observação e percebendo o desenvolvimento dos centros urbanos com seus inúmeros arranha-céus, o botânico francês Patrick Blanc teve uma brilhante ideia. Já que o futuro é vertical e a terra serve apenas como base para a sua vegetação, por que não produzir as condições de crescimento das plantas em uma nova orientação? Assim nasceram os jardins verticais, que hoje já ganham o mundo embelezando fachadas de prédios em uma perfeita harmonia entre natureza e arquitetura. De tempos para cá, essa mesma proposta se tornou uma tendência na ambientação de residências e espaços internos comerciais. Ótima alternativa para quem vive em casas ou apartamentos pequenos, que tem um espaço limitado para o cultivo tradicional de plantas, como as varandas. Mas a boa implantação de técnicas depende da ajuda profissional. Além de escolher as espécies adequadas, o paisagista irá verificar a incidência da luz natural e pensar em um sistema mais adequado para o local, o que precisa de uma rega, drenagem ou adubação automatizada. E a nossa convidada de hoje é a paisagista Daniele Alves, que nos presenteou com um belo trabalho que ela fez recentemente. Olá, Daniele. Tudo bom? Tudo jóia. De primeira mão, né? É, que coisa linda. Nem foto foi pra lugar nenhum ainda, foi primeira mão obrigada. mesmo. Tá vendo como vocês estão com moral? Gostei. Vamos bater um bate-papo gostoso, né? Sim, vamos pra aproveitar você apresentar um pouco desse jardim, trabalho. né? Vamos lá? Vem Ok. comigo. Gente, eu estou apaixonada por esse jardim. Sou uma profissional mesmo, gabaritada como Daniele, para impor um jardim com um pé direito de 9 metros de altura. Olha que coisa linda. Fantástico, Daniele. Parabéns. Estou apaixonada por esse jardim. Fala um pouquinho para as pessoas que estão em casa, como que surgiu essa ideia, como a arquiteta que projetou, que pediu, não foi? Ou surgiu da sua cabeça, ah não, aqui eu vou colocar tal planta para fazer esse jardim, como que surgiu? Esse jardim, assim como você se apaixonou pelo jardim, eu me apaixonei pelo pé direito triplo desse prédio e surgiu daí, né? A construtora procurou a gente para desenvolver um estudo de paisagismo para o empreendimento. E quando eu vi esse pé direito triplo, eu falei, não pode ser outra coisa que não seja um vertical. Porque a gente não queria exatamente perder esse espaço que a gente está aqui sentada. Você está tomando essa fresca agradável. Uma delícia. Né? Então, como a gente não queria ocupar esse espaço, a gente foi e elevou. E porque a visão dele é muito bonita logo quando você chega na entrada, né? Você fica vê mais tudo imponente isso. ainda, né? Exatamente. Então foi a questão de privilegiar esse paredão, que era completamente nu. E aí a gente começou a desenvolver, né, toda a parte de projeto, qual a vegetação queria encaixar. A questão também de o tipo de vegetação influencia muito no custo final, né, da obra. Então o que a gente fez? A gente procurou usar espécies mais baratas, porque como seria um jardim maior, a gente não podia ter um custo muito alto. Então a gente foi vários critérios técnicos, né? Toda a parte de instalação também não é uma coisa simples. E a manutenção, Daniela? Então, a manutenção dele, por a gente ter escolhido espécies mais rústicas, mais nativas, ele é meio que natural, ele é livre. Então você vai ter que tirar uma folhinha velha aqui, uma folhinha velha, mas eu não fiz uma coisa que vá precisar
de toda hora estar recortando, de estar mantendo. Porque quando você está em altura, você realmente tem uma dificuldade maior nessa questão de manutenção. Então, quanto menos manutenção der, melhor. E nós chegamos na hora da irrigação. Aqui foi tudo automatizado, né? Foi sim. Como que funciona? Como que é esse sistema? Tem um nome específico, né? Porque tem vários, tem uns que são com tijolinhos, né? Esse aqui, ele tá mais baseado, eu falo que ele é uma mistura do sistema do Patrick Blanc, né, da França, que foi como eu comecei a estudar os jardins e que eu fiquei louca quando eu comecei a descobrir esse sistema de implantação. E ele tem um pouco do movimento 90 graus, do método de instalação do movimento 90 graus, né? São Paulo, que faz as empenas cegas do Minhocão, dos prédios em São Paulo. Então, ele tem uma placa que ele vai fazer a impermeabilização. Ele é super legal por isso, porque você já pode estar com a sua obra pronta, desde que você tenha um ponto de água, né? A água não pode faltar de maneira nenhuma nesse sistema de jardim. E ele tem uma placa que impermeabiliza e depois a gente vem com 2 camadas de um tecido especial, que é onde as plantas vão ficar fixadas e é onde elas vão enraizar, entendeu? E tudo, ele está todo embutido com várias linhas de irrigação, então ele vem molhando por inteiro. Tem uma parte também onde a gente coloca o adubo, porque não pode deixar ele muito tempo sem nutrientes, porque a gente não tem uma camada muito grande de terra, de substrato, né? Então tem toda uma adubação que vai através da irrigação também. Então não tente fazer isso em casa, gente. Procura um profissional, porque se você fizer, certamente vai dar errado. Né? Porque são várias coisas mais técnicas, né? Por isso que a gente trabalha muito com o profissional de arquitetura, né? Eles também, assim, a gente trabalha em conjunto. E é maravilhoso. Então, a gente inventa, aí deixa parte para vocês, paisagistas, abusarem, né? Porque aqui, por exemplo, a gente tá com espécie de sombra, tem toda essa questão. Imagina você coloca uma espécie... Precisa do sol, né? Tem planta que tem que ter, Isso, né? Se a gente colocasse uma espécie de sol, aquela não ia estar vistosa do jeito que você tá vendo, porque ela ia precisar de sol. Fica triste, exatamente, né? Aí com o tempo vai morrendo. Isso mesmo. Aí eu sempre falo, se você não quer ter esse trabalho todo... hoje já é normal, a gente vê vários ambientes com a planta artificial, né? E essa planta artificial dá para você brincar, montar, tem umas dicas. Eu estou até passando no vídeo umas dicas de pessoas que mandaram para mim, que eu fiz em casa, tá? Olha que legal, Flávia, é fácil fazer. Essa você não vai matar, né, Flávia? Não, essa não morre, né? Então, aí vai pelo gosto. Tem gente que realmente não gosta de planta artificial. Aí a gente tem que respeitar e não é qualquer lugar que você pode colocar uma planta natural. Isso, por exemplo, eu faço também o artificial, que a gente chama de jardim permanente, muito em casos quando aqui você tem, por exemplo, uma luminosidade, então é tranquilo. Quando você está dentro de um shopping, no subsolo, você não tem como colocar o natural, a não ser que você coloque lâmpadas para ter a iluminação artificial, né? Que existe a iluminação artificial. Mas aí a gente parte para o permanente, que é o artificial, porque realmente ele não vai te dar trabalho. Você colocou ele lá tranquilo, né? Você não vai ter toda essa preocupação com irrigação, nada disso. Um tempo atrás era comum a gente ver aqueles muros com a vegetação, que eram as famosas eras, né? Que acabava danificando depois, tendo incômodo de sempre ter que estar podando. Hoje, esse tipo de vegetação já está mais escassa, né? A gente já não vê tanto. E essa vegetação passou a vir para dentro de casa de uma outra forma, de uma forma mais sofisticada, né? Tem em lugares, por exemplo, que colocam orquídeas, né? Que ficam belíssimas. Então, Daniele, explica para as pessoas que estão em casa, dê a oportunidade dessas pessoas que querem, que gostam de trazer a natureza para perto, como que eles podem fazer? Porque hoje a gente vê muitos materiais recicláveis, né? As garrafas PETs, tem aquela vegetação que coloca usando as garrafas, que as pessoas acabam criando inúmeras possibilidades, né?
E acabam inventando. Se você tem sua criatividade, você quer usar bambu, você quer usar sarrafo, você quer usar, né, a garrafa, a caixinha de leite, você pode trabalhar com corda, inventar mil e umas, né? O que você indica? Porque eles precisam de irrigação. Como que é esse trabalho para gente que está em casa e que não sabe? Então, assim, uma dica legal, eu gosto, acho que é super bonito. Usa aqueles decks, sabe? Deck 50 por 50 que você compra em lojas de material de construção. Você pode usar vários decks daquele, comprar uma parede com decks e ali você fixar as placas com planta, entendeu? Aí vai depender muito, assim, esse ambiente recebe claridade, recebe luz, recebe sol. Como que é isso para poder você escolher a vegetação que vai para ele? Mas você pode usar um suporte na parede, como você está falando do bambu. Uma treliça de bambu, esse tipo de deck. Os pallets? Os pallets também ficam legais. E aí nessa base, né, você vai usar as placas de chachim ou alguma coisa que já esteja pronta e fixar nessa base. Você pode precisa usar. De irrigação? Não a questão de irrigação automática, mas você pode molhar com pulverizador, você pode, se você tiver numa... Às vezes a gente tem assim... Não encharcar, porque acaba deteriorando essa madeira, né? Eu sou mais desencanada, Flávia. Eu sou muito assim, por exemplo, se a gente tem uma parede, sabe aquelas paredes de muro, de piscina, alguma coisa assim, que você já recebeu uma textura, um acabamento mais resistente? Eu meto mangueirão, sabe? Porque às vezes, assim, a não ser que você mora num apartamento, aí você tem na sua varandinha lá e realmente você tem que tomar mais cuidado para não molhar. Mas se você tiver como escoar a água, eu acho que pode até ser na mangueira mesmo, sabe? É mais tranquilo. Eu achei bem interessante, uma amiga usou aquele estrado de cama, porque ela estava com uma cama que eu não ia usar mais. Pegou, colocou uma placa, comprou aquele vasinho que vende no horto. De meia-lua, aquele que é retinho. Ficou lindo. Isso. E tá enfeitando a casa. Aí se a pessoa, tipo assim, às vezes você viaja muito, né? E aí você não tem como cuidar daquilo, aí você pode até colocar uma planta permanente, né? De boa qualidade, que pareça bem realista, fica super legal. E a bromélia é bem resistente, né? Bem resistente. E, por exemplo, as orquídeas, você molha uma vez, 2 por semana, então é uma coisa que precisa de... Não é toda hora, você não vai molhar todos os dias. Você coloca um substrato bom e você sabe que ela vai manter. Isso, molhar uma vez por semana. Tem espécies que você pode molhar até uma vez por semana. Então, fala essas espécies para essas pessoas que estão em casa. Espécies de orquídea, daquelas mais nativas que agarram em tronco de árvore. Às vezes você foi numa viagem, numa cachoeira e você sabe, tem às vezes até mais caída. Rústica, né? Mais rústica, entendeu? Dá pra fazer com esse tipo de estrada que você tá falando, dá pra fazer com deck. A gente trouxe novidades, agora vai até, né, ir ao ar depois, né? A gente trouxe um quadro, para quem não pode ter um jardim de 9 metros, a gente trouxe um quadro de... Esse quadro ele é muito legal porque ele já tem uma gaveta, então você vai colocar água de 15 em 15 dias, ele te avisa olha que coisa boa. Que você tem que repor água, então às vezes você não tem um espaço, não quer... fazer um vertical enorme, mas você pode ter um quadro Gente, vivo. Essa dica não era para ela dar agora, não. Porque isso vai mais pra frente. Então, isso é para outro programa, Daniela. Então, mas pode ser, né? E falando nisso, eu vi uns vasinhos que tem um recipientezinho com água. Trouxe também para mostrar. E aí a gente vai falar sobre hortas urbanas, que tá voltando com força total. Sabe aquelas hortas da casa da avó da gente, da década de 70? Pode denunciar a idade não, né, Flávia? Não precisa mas sabe aquelas hortas que a gente estava acostumado a ver quando a gente era criança no quintal das casas? Elas estão voltando. E aí, para quem não tem espaço, às vezes é um apartamento, a gente vai trazer uma novidade de vasinhos que são auto-irrigáveis. Olha que legal para você ter seu temperinho à mão. Eu quero um vasinho desse. Então, tem muita novidade. Eu acabei de chegar de viagem agora e trouxe muita coisa legal. Então, o interessante é essa troca mesmo de conhecimento. O programa está aqui, é para vocês aproveitarem, trocar experiências. Se você tem uma dica legal, você quer compartilhar, coloca na nossa página aqui, curte a nossa página no Facebook e você compartilha. Quem sabe você depois pode ser convidada para compartilhar com a gente, tá aqui no ar, para falar da sua oportunidade, como que surgiu. Vai ser um bate-papo legal, vou gostar.
E é uma coisa assim muito gostosa, né, Flávia? Porque as pessoas assim, elas estão precisando tanto desse contato com o verde, sabe? Desestressa, é uma apartamentos terapia, pequenos, né? Não é? As pessoas estão tão assim, a gente tá tão numa selva de pedra que olha só esse ventinho gostoso, esse barulhinho de água descendo, olha que gostoso. Eu digo que a água, né, dá uma energia diferente. A gente com esse frescor, né? Com esse barulhinho, a gente fica aqui conversando a tarde toda. Pois é. E as pessoas estão querendo levar isso para casa. Então eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais conectadas com essa coisa de vamos fazer você mesmo, vamos colocar a mão na terra, vamos ter esse contato, vamos colher o temperinho direto da horta. Olha que, sabe, é uma experiência. Eu acho assim que não há dinheiro que pague, sabe? Eu acho que isso é que você ter privilégio, você poder desfrutar realmente da natureza. Mas se você tiver criança em casa, coloca a criança, né? Pra colocar a mão na massa. Exatamente, exatamente. É verdade. Gente, eu amei. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai sugar o máximo que a gente puder de Daniele, né? Pegar as dicas. Ela ficou de passar umas dicas pra gente. Eu vou estar passando no Facebook. Curta aí a página do programa e que colha tudinho certinho que você vai se dar bem. Obrigada, até a próxima.